Eu quero começar esse vídeo primeiro pontuando a diferença entre regras e limites. Porque existem diferenças, a gente junta as duas coisas, mas elas não são a mesma coisa. As regras são um conjunto pré-estabelecido de combinados que valem para todas as pessoas da casa, daquela família ou daquela situação. Então, se você tem uma regra na sua casa que não pode bater, a regra tem que valer para todas as pessoas. A regra não pode valer só para as crianças não podem bater. Os pais também não podem bater. Se você quer colocar essa regra na sua casa, na sua família, todos precisam seguir a regra, porque todos moram naquela casa, todos prezam pela boa convivência. Então, todos precisam seguir a regra. Então, as regras são conjuntos pré-estabelecidos de ordens, de combinados, que todos cumprem. E são pré-estabelecidos. Regra não é uma coisa que a gente põe no susto, não é uma coisa que a gente põe do nada. Olha, criei uma regra aqui que agora não pode mais isso. Não é assim que funciona. Pra gente colocar uma regra na nossa casa, o ideal, né, seria que a gente juntasse todas as pessoas e falasse, ó, existe tal coisa não tá bacana, tal coisa não tá funcionando, vamos colocar uma regra em que todo mundo participasse dessa conversa, todo mundo pudesse sugerir, todo mundo pudesse dar opinião, todo mundo pudesse fazer parte da construção da regra. A regra precisa ser construída junto com a família. Os pais, quando eles colocam as regras sem a presença dos filhos, sem dividir isso com os filhos obedecem menos, os filhos seguem menos essas regras, porque isso vira uma imposição. Eu estou seguindo alguma coisa que outra pessoa determinou, nem me consultou, eu não estou nem sabendo, mas a pessoa quer que eu siga. Quando a gente divide esse momento com as crianças, quando a gente chama as crianças, olha, vem cá, tem tal coisa não tá bacana, vamos tentar arrumar isso aqui, vamos tentar colocar uma regra, e todo mundo conversa junto, todo mundo pensa junto, todo mundo tem o seu espaço para dar a sua opinião, as crianças se sentem mais compelidas a seguir essa regra. Então, geralmente, quando elas fazem parte, quando elas participam do desenvolvimento da regra, elas seguem melhor as regras da casa. Então, são regras para casa, são regras para família. Se um tem que seguir, o outro também precisa. Se um não pode bater, ninguém pode bater. Se um não pode subir com tênis no sofá, todos não podem subir com tênis no sofá. Isso são regras. Já os limites, que são diferentes das regras, os limites são situações que a gente não combina antes, porque não tem como combinar, mas que você percebe que a criança está passando de um ponto ali, chegando no nível do desrespeito, ou que ela está fazendo algo que não é bacana, que está prejudicando ela, está prejudicando o ambiente, ou está prejudicando outra pessoa, e aí você precisa intervir. As regras diferentes dos limites, elas são combinadas antes, então a gente combina que em casa não pode bater, e fica sendo esse o combinado, não pode bater nunca em casa porque é a regra da nossa família. Mas os limites são coisas que a gente não consegue combinar, porque a gente não sabe o que vai acontecer e quando vai acontecer. Então a criança chega no restaurante e ela quer subir na mesa. Subir na mesa provavelmente não é uma regra. Você não vai conseguir criar regra para todas as coisas que o seu filho for fazer. Então você não tem essa regra de que não pode subir na mesa, porque nunca o teu filho tentou subir na mesa, mas nesse dia, nesse restaurante, a criança quer porque quer ficar em cima da mesa. E aí? Então quando você vai tirar a criança de cima da mesa, você não tá ali utilizando uma regra, colocando uma regra, você está colocando um limite. Aquilo não foi combinado anteriormente, você não disse para a criança antes que ela não podia fazer aquilo. É claro que se você fez isso, se você em casa conversou com a criança, olha, não é para você subir na mesa, você antecipou uma situação e provavelmente você deu a ideia para a criança que ela não tinha pensado ainda. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes na ânsia de antecipar os problemas, a gente acaba dando ideia errada para a criança. A gente vai sair com a criança e falar, ó, lá você tem que se comportar, não pode gritar e não pode correr. Aí você falou para a criança que não pode gritar e não pode correr, você deu ênfase naquilo que você não quer. Você acabou de alimentar na criança a ideia, o comportamento do que você não quer. Você acabou de dizer para ela que existe a possibilidade de gritar e de correr. E ela vai ficar com isso na cabeça. Então, as chances dela gritar e correr, depois de você ter dito que não podia, são muito maiores. Então, tomar um pouco de cuidado com isso, porque você pode querer se antecipar aos problemas e acabar conseguindo o oposto disso, que é arrumando mais problemas para você. Então tá, você tá com a criança no restaurante, a criança quer subir na mesa. Obviamente, não é o ideal que ela faça isso, que ela fique em pé na mesa. Não é ideal que ela pise na mesa, não é ideal que ela fique em pé na mesa. Ela pode cair, pode se machucar. A mesa não é um local feito para ficar em pé. E aí você se depara com essa situação e pensa, o que eu faço aqui agora? Nessa situação, você precisa colocar um limite, dizer para o teu filho, olha, não dá para fazer isso que você quer não está adequado.
Quando que a gente sabe que as coisas não estão adequadas? Quando quando a criança está prejudicando ela mesma, prejudicando alguém ou prejudicando o ambiente. Então, se seu filho estiver fazendo mal por ele mesmo, ele precisa que você coloque um limite. Se ele estiver fazendo mal por um ambiente, no caso, subindo na mesa, ele pode estragar a mesa, enfim, você precisa colocar um limite. Se ele está prejudicando outras pessoas, você também precisa colocar um limite. Dentro disso, existe uma outra coisa, uma outra característica que a gente não deve confundir, que quando eu falo que quando a criança está prejudicando o ambiente, a gente tem que colocar limite, isso não se aplica em todas as situações. Por exemplo, a criança está brincando com água, aí você para e pensa, ó lá, tá prejudicando o ambiente porque tá molhando o chão. Só que molhar o chão não é um prejuízo para o ambiente. Molhar o chão é fácil de resolver. Não é algo a longo prazo, não é algo que vai manchar, que vai dar trabalho. Molhar o chão, você passa um papel, você passa um pano e acabou. Então, o prejudicar o ambiente, eu estou falando de coisas maiores, ou irreversíveis, ou de danos muito grandes. Mas se sujar um pouco, limpa. Se molhar, seca. E assim sucessivamente. Você tem que ter bom senso e flexibilidade emocional, né? Cognitiva, para entender o que prejudicar o ambiente significa, porque não é porque a criança está brincando com água que ela obrigatoriamente está prejudicando o ambiente, porque brincar com água é fácil de resolver, é só secar. Brincar com água no chão da cozinha é mais fácil, é menos prejudicial do que brincar com água em cima do sofá, entende? Então, de repente, virar um balde de água no sofá é um problema de proporção muito maiores do que virar um balde de água num chão de azulejo, de cerâmica que você seca com mais facilidade. Então é também sobre flexibilidade emocional, você conseguir olhar para a situação e pensar o que isso aqui realmente significa. Isso aqui é realmente um problema que eu vou conseguir resolver com facilidade depois, ou isso aqui é um problema grande que eu não vou conseguir resolver com facilidade depois? Porque aí você vai colocando os limites com base nisso, tenha sempre bom senso. Mas voltando ao exemplo do restaurante, a criança em pé no restaurante, você precisa fazer alguma coisa a respeito, você tem que tirar o teu filho ali da mesa. Esse momento é um momento que você vai aplicar um limite, que você vai limitar a criança, ela quer subir na mesa e você vai falar, ó, assim não dá? Não pode ser desse jeito. Então essa é a diferença de regras e limites. Regras são coisas que a gente combina com antecedência e que valem para a família inteira e que a gente aplica dentro da nossa casa ou na nossa convivência. Pode ser fora de casa, mas dentro da nossa convivência. Nós temos uma regra de não gritar. Isso vale para quando a gente está em casa, mas vale quando a gente está no shopping. Não é para gritar com ninguém que esteja no shopping, entende? Então, são conjuntos pré-estabelecidos. E limites são coisas que a gente geralmente não consegue prever, que acontecem, a criança faz alguma coisa que ela não deveria estar fazendo e a gente precisa colocar ali uma limitação naquele momento e falar, ó, peraí, calma, não é bem assim que funciona, não dá pra você fazer isso que você tá querendo. Deu pra entender qual a diferença de regras e limites?